A partir de agora, o nosso podcast no rádio, como assim costumamos chamar, e batizada pela professora Erineide, a nossa amiga Sandra está sentada na cadeira do sucesso, porque todos aqueles que passam por aqui são pessoas de sucesso. Sandra, eu quero agradecer por você ter aceito o convite para estar com a gente aqui hoje. Muito obrigado. É uma satisfação imensa recebê-la aqui nos nossos estúdios. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo. É um prazer imenso estar aqui para poder falar um pouco sobre a minha trajetória de vida. E eu estou muito feliz com o convite. Muito obrigada. E eu estou aqui sentada na cadeira do sucesso. Batizada. Batizada por minha amiga Erineide. Pois é. Grande amiga. E estamos aqui para poder conversar um pouquinho sobre essa minha trajetória, sobre a educação como base, né, para tudo que acontece no nosso processo de construção. E é um prazer enorme estar aqui. Pois é, o prazer é todo meu. Só queria pedir para você aproximar um pouco mais do microfone, falar mais perto, porque ele tem uma dificuldade de captar, então quanto mais perto a gente falar, melhor para os nossos ouvintes acompanharem. Ô Sandra, conta para a gente um pouquinho da sua trajetória, né, de infância. Você fez os seus primeiros estudos aqui em Riacho de Santana. Como é que foi? Conta para a gente aí. Na verdade, sim. Eu, desde muito pequena, eu sempre fui muito ligada à questão da educação. Eu nasci aqui em Riacho Santana, fui alfabetizada por uma grande professora, que infelizmente hoje não está conosco, mas por Dona Clarita. Ixi, Dona Clarita é uma professora respeitada, né? E a partir daquela afinidade que eu tinha com Dona Clarita, eu passei a ter mais amor ainda pela educação. Quando eu cheguei para estudar com Dona Clarita, na verdade, assim, meu pai foi um grande educador também. Sim. Na verdade, meu pai foi um autodidata, né? A profissão dele, ele estudava muito, ele estudou fora, estudou em Belo Horizonte, nem foi na área de educação, mas ele tinha uma vocação mesmo para a área educacional. Então, eu acho que essa questão de eu estar hoje, né, sendo professora, com uma escola, que eu fundei a escola Instituto, tem muito a ver com esse berço, né, familiar, né, educacional. Então, minha infância foi uma infância muito tranquila. Meu pai, eu venho de uma família de classe média, né, não tive assim, dificuldades para poder passar por tudo aquilo que, né, algumas pessoas têm passado, né? Algumas pessoas têm passado. Eu estudei, na época, eu fiz os meus primeiros estudos no Sul de Menus, que hoje não Estudei lá também, né? Estudei lá também. No Sul e no Xavier Marques, né, que eram as escolas. Quando o fundamental, só tinha uma escola que era particular, né, que era o antigo Centro Educacional Sinés Costa. E aí eu fiz meu estudo fundamental e médio no Sinés Costa, que era uma instituição também particular, que era dirigida no período por meu pai. Né? Meu pai foi diretor por 20 anos do Centro Educacional. Nossa, uma vida praticamente, hein? Ele se dedicou inteiramente, né, a essa área educacional. E a partir daí, logo que eu terminei da minha educação básica, eu fui indicada por Dona Clarita para dar aulas no Sinés Costa, exatamente porque eu era bem aplicada como estudante e eu gostava muito de língua portuguesa. Aí quando na época o Dr. João, Laranjeiro, o saudoso Dr. João, ele era presidente da associação, que era uma associação beneficente, né, do Sinés Costa, ele pediu a Dona Clarita para indicar alguém, né, para poder dar aula. E eu havia acabado de terminar o ensino médio, eu tinha 17 anos. Muito jovem. Muito jovem. Aí ela fez a indicação para que eu começasse a dar aulas. Eu trabalhava meio turno no Sinés Costa e dava aula, né? Porque naquela época, só interrompendo, naquela época era o magistério, né? A gente formava o magistério. Eu também formei magistério. Eu fiz o magistério porque, na verdade, assim, eu tive a oportunidade até de sair, mas meu pai, ele era muito conservador. Ele não deixou a gente sair para estudar fora. Sim. Eu tinha um sonho de estudar fora, mas ele não deixou, então eu comecei aqui mesmo, no Sinés Costa, dando aula de língua portuguesa. E a partir daí, eu fiz o concurso público, né, do Estado. Eu cheguei a trabalhar no João Kennedy como contratada. Eu fui diretora do João Kennedy. Na verdade, eu entrei como vice-diretora,
Mas aí a escola ficou sem diretora, eu acabei assumindo a função de diretora do Junqueira. Aí logo depois eu fiz concurso público, do estadual, aí foi aprovado um concurso público, aí eu comecei a dar aula no Colégio Estadual Senés Costa. Na verdade, assim, eu fui designada para a creche Casulo Menino Deus, mas como havia carência de professor de língua portuguesa no Senés Costa, aí eu fui convidada para poder assumir o Senés Costa. E a minha trajetória começou assim. Começou nessa luta aí de dar aula logo cedo, né? Logo cedo. Eu tive uma infância muito tranquila, né? Meu pai sempre foi aquele pai, assim, bastante rígido, conservador, mas também muito democrático para a época. Foi meu professor também. Então, assim, a minha estrutura familiar me ajudou muito nisso. Certo. Meu pai, ele era bem tranquilo em casa, eu não tive problemas, assim, de relacionamento familiar, porque meu pai era um excelente esposo. Eu nunca presenciei dentro da minha casa uma discussão, a mínima discussão que se quer entre meu pai e minha mãe. Então, assim, eu cresci em uma família que me oportunizou, né, ser aquilo que eu sou hoje. Que é hoje, é verdade. Só queria pedir para você aproximar um pouquinho mais do microfone. Esse microfone dá um trabalho danado para a gente. Tá Eu tenho que agora tá bom. Pois é, gente. A professora Sandra falou uma coisa interessante que é sobre o berço familiar. Né? E hoje em dia a gente está vendo a inversão. Não sei se Sandra também veio por esse lado. E se eu estiver errado, ela pode me corrigir, porque ela tem autoridade para me corrigir. Mas eu percebo, professora, que ultimamente as pessoas têm jogado muito a responsabilidade que é da família, que no caso de educar, né, para o mundo da família, que essa base que você teve, dessa educação que você teve, que você fala com prazer, com alegria, né, em relação ao seu pai, por ter sido um bom esposo, um bom pai, conservador, mas não permitiu que você saísse, mas que oportunizou você, né, vários momentos que você pudesse realizar-se profissionalmente. E hoje eu vejo muito isso, em que as pessoas estão jogando muito a responsabilidade quase toda em cima da escola, principalmente quando a escola é de tempo integral, parece que joga toda a responsabilidade para os professores, né? Isso está acontecendo? De fato, você tem toda a razão. A gente sabe que, na verdade, assim, a primeira escola é a família. Então, Sim. mas hoje há essa inversão, né? A família joga a responsabilidade exatamente para a escola. E está chegando um momento, eu falo assim, não só como professora que eu fui, né, do estadual, não estou mais no estadual, já saí, né, me aposentei do estadual, agora eu estou no instituto. Mas eu sinto, nós enquanto equipe gestora, enquanto professor, a gente, essa inversão de valores que você disse, e essa responsabilidade que às vezes o pai, muitos problemas que deveriam ser construídos ou desconstruídos dentro da casa, está passando para a escola. E a escola está sentindo dificuldade nisso. Porque, ao mesmo tempo que a família passa para a escola esse papel, ela desautoriza também a escola em algumas ações que a escola vem tomando. Verdade. Então, assim, a cada dia que passa, as coisas estão ficando muito mais complicadas. A educação, eu acho que é a base de tudo. Eu amo essa área educacional. Nunca pensei, nunca tive plano B. Eu sempre quis estar dentro da área educacional. Mas eu vejo que a cada dia, desde quando eu comecei minha trajetória na educação, como professora e depois como gestora, que a gente está vivendo momentos difíceis. Exatamente porque a família está tirando esse papel que muitas vezes é da família e querendo que a escola assuma toda essa responsabilidade. É verdade. E é muito difícil. Está chegando um momento que, né, a gente se torna, de certa forma, refém da família. Da família, é verdade. Isso é algo que tem acontecido muito. E assim, eu gosto de fazer essas intervenções durante a nossa conversa com os nossos convidados, justamente para a gente chamar a atenção, né? Você pai, você mãe, está nos ouvindo, está assistindo aí pelo Instagram, está acompanhando nossa entrevista, assumir o seu papel de pai e de mãe e deixar a escola somente a função que lhe é devida, que é a função de ensinar, de educar, no sentido de preparar os seus filhos para enfrentar o mundo na questão profissional, de se tornarem grandes profissionais, grandes cidadãos, mas a família, ela tem a responsabilidade, e às vezes o pai e a mãe falam, não, joga lá para o professor para ele resolver, eu não aguento mais esse menino em casa, vou mandar para a escola para poder a escola resolver, e nós temos que entender
que a partir do momento que eu assumo a responsabilidade de ser um pai, de ser uma mãe, que eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que fazer o meu melhor, porque se Deus nos deu essa oportunidade de ter um filho, deu também a nós a responsabilidade que nos será cobrada. Ô Sandra, conta pra gente então em relação à faculdade. Quando foi que você fez a faculdade? Qual foi a área que você fez? Na verdade, assim, a princípio, no início, não havia essa exigência de que a gente tivesse um curso superior. Quando eu fiz o concurso do Estado, eu só tinha mesmo a formação do magistério, né? Aí, com o tempo, por uma questão legal, todo profissional teria que atuar dentro daquela área específica. Eu me casei muito jovem, e aí logo no início, ainda com um filho pequeno, eu sentia a necessidade, ou seja, além de gostar mesmo de estudar, eu cheguei no ponto que eu falei assim, eu preciso, né, aperfeiçoar. Foi aí que eu me submeti ao vestibular pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Sim. E aí eu fui aprovada para o curso de História, apesar de amar a língua portuguesa. Eu adoro história. Apesar de amar a língua portuguesa, eu tentei a primeira vez língua portuguesa, não passei. Aí na segunda eu falei, gente, eu vou optar agora por uma área que é menos concorrida, né? E na verdade, quando eu fiz, foi a mais concorrida. Olha aí. Aí eu consegui ser aprovada, aí já no início do meu casamento, né, com um filho pequeno, eu comecei a fazer o curso em Caetité. Era super difícil, porque a gente tinha que, às vezes, pegar carona, nós contratamos carro para levar a gente. Naquele período, muita gente fazendo licenciatura. Hoje a gente não vê ninguém saindo daqui para poder. Por quê? Porque praticamente ninguém hoje quer ser professor, exatamente pela dificuldade, né, de lidar com essa nova geração. Sim. E aí eu fui a Caetité, fiz um curso, acabei fazendo um curso de História. Hoje eu amo, né, me identifiquei muito, até porque eu sou muito polêmica em muitas questões, e a História, o curso de História, o curso nos possibilita ter essa consciência mais crítica, né? Sim. Eu sou muito voltada para a questão, eu gosto muito de estar discutindo dentro de uma visão histórica. E aí eu fiz a minha faculdade com um filho pequeno, trabalhando, tendo que sair daqui, eu trabalhava 40 horas no colégio estadual, saía daqui umas 5 horas da tarde, ia para Caetité, no período das estradas terríveis, não tinha asfalto, a gente saía daqui umas 5 horas, chegava meia-noite, porque levava quase 2 horas para chegar aqui. Sim. E aí eu estudava à noite, trabalhava de dia, e tinha que aproveitar quando eu chegava, às vezes, 1 hora da faculdade, ficava estudando até 4 horas da manhã, né? Para poder dar conta no outro dia do trabalho, da casa, dos filhos e da faculdade. Mas isso, assim, para mim foi muito importante, porque me fez perceber que as coisas, quando a gente consegue as coisas com trabalho, mais sacrifício, com mais sacrifício, a gente valoriza mais. É verdade, é verdade. E Sandra falou uma coisa muito interessante aí, gente, que essa questão da luta, de você lutar diariamente pelos seus propósitos, seus objetivos, de você querer realmente conquistar algo, como ela falou, através do sacrifício. Então, hoje quem olha para a professora Sandra e vê uma estrutura grandiosa, que é a estrutura do Instituto de Educação, que cresceu e que vai crescer ainda mais, que a gente vai falar sobre isso aqui ainda na entrevista, não sabe também dessas dificuldades que ela passou nesse período, que tinha que trabalhar 40 horas, ou seja, era de manhã e à tarde, né, no estadual, e à noite ainda ir para a faculdade, chegar da faculdade de madrugada, depois de enfrentar 2 horas de estrada para ir, 2 para vir, ainda tinha que estudar e ainda tinha que preparar a aula para o dia seguinte. Então, é importante a gente trazer essas pessoas que conseguiram vencer vários desafios e que se tornaram grandes profissionais da área, grandes empresários, que também Sandra está na área do empresariado como diretora dessa escola que nós estamos referindo aqui hoje, que as coisas às vezes não são fáceis como a gente imagina. Então, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, que tem um sonho, tem que fazer sacrifício às vezes. Temos que abrir mão, muitas vezes, de algumas coisas para lá na frente a gente colher os frutos. Porque se a gente não plantar, a gente não colhe. E hoje a gente vive uma geração, Sandra, onde as coisas são mais fáceis para eles, né? A educação, por exemplo, hoje eu vejo com a maior facilidade do que há muitos anos atrás. Por exemplo, minha mãe não teve a oportunidade de estudar, né? Hoje tem um ônibus que pega o aluno na porta de casa, traz, entrega no colégio, pega do colégio, entrega na porta de casa, tem merenda, tem almoço, tem isso, tem aquilo. Muitas vezes esse aluno acaba não dando o valor devido, né, a essa oportunidade que lhe é oferecida, não é?
Desse jeito. Ô, Sandra, conta pra gente, quando foi que surgiu, então, a ideia de você construir, montar uma escola particular? Como é que foi que começou isso daí? Assim, na verdade, como eu disse, eu tenho essa questão ligada à educação minha vem de berço, né? Vem de berço, levando em consideração a trajetória educacional do meu pai. Então, assim, em casa eu sempre convivi com livros, né? Com leitura, eu sempre fui muito ativa nesse sentido. Eu sempre gostei muito de estudar. Quando meu pai conta que quando ele colocou meu nome, Sandra, ele colocou, acho, por conta de uma jornalista da época, que ele falou, vou colocar o nome Sandra para que ela seja tão inteligente, tão estudiosa. Possa inspirar na jornalista. Inspirar na jornalista. E aí, eu sempre fui muito dedicada, como eu disse desde o início, à questão educacional. E aí, eu sempre tive um sonho, né? Porque meu pai, ele, como gestor do antigo Sinésio Costa, ele sempre passava esses ensinamentos que a educação é transformadora. Então, só a educação tem a possibilidade de transformar, né? Até porque a gente, enquanto educador, a gente é formador de opinião. A gente é formador de opinião, a gente é referência. Com certeza. A gente precisa ser essa referência. E eu tive dentro da minha casa uma referência enorme, que foi meu pai. E aí a ideia veio quando eu comecei a estudar, a fazer a faculdade, a constituir a minha família. Eu pensei muito também em que futuro eu vou deixar para meus filhos. Eu preciso ter uma meta, eu preciso ter um objetivo. E aí, como eu gostava muito da área educacional, na época que só tinha uma escola particular, né, que é o José de Gieta, eu falei assim, gente, eu vou tentar, eu tenho vontade de montar uma instituição de ensino particular. Na época, né, Vado, meu esposo, falou assim, e por que você não faz isso? Eu falei assim, porque assim, as coisas precisam de capital, né? E eu não tinha esse capital. Porque eu era professora, o salário de professor sabe que é pouco, né? Eu já tinha minha vida constituída, já não estava mais em casa. Aí ele falou assim, não, mas eu te ajudo nessa parte. Então, assim, a instituição, ela começou a partir da minha vontade, né, de construir algo que pudesse, de certa forma, me favorecer e também trazer uma educação de qualidade para a cidade, que ele falou, não, eu vou te ajudar. Então, ele também foi um grande incentivador, né? Ele, em memória dele, eu até agradeço a força que ele me deu. E aí ele acabou desfazendo até de alguns bens que ele tinha. Falou, não, nós vamos montar essa escola. Eu entro com a parte financeira e você entra com a questão pedagógica. Aí eu comecei minha escola. Eu costumo dizer que ela foi gestada em 92, quando eu comecei a minha primeira turma. Eu comecei com, para você ter uma ideia, Ricardo, como a vontade, a força de vontade, a determinação, ela é importante. Eu comecei com 6 alunos. 6 alunos? 6. Numa casa aqui hoje, Joel, cabeleireiro. Sei sim, ali perto da Avenida Centenário, ali perto do Metralha. Eu falei assim, gente, 6 alunos não vai dar. Para pagar nenhum professor. Nem pagar professor. Aí, o que aconteceu? Minha irmã Nayara, professora, eu falei, Nayara, vamos ser por você a primeira professora, porque eu vou poder pagar do jeito que der certo. Nayara aceitou o desafio também e começou com esses 6 alunos. Inclusive, a minha primeira turma, um dos primeiros alunos, quer dizer, o primeiro aluno na matricular na turma foi João Vitor, que hoje é candidato a prefeito de Riacho, né? Sim. Eu falo isso porque é uma referência. É uma referência e eu até agradeço muito a família dele, assim, de coração, por ter acreditado no meu sonho. Na época tinha uma escola na cidade, que era continua sendo, mas era a referência, né? Que era outra escola. E eles acreditaram naquele sonho pequeno, né? Que pudesse dar certo. Então eles acreditaram. Eu agradeço não só a eles, como todos os outros. Aí nós formamos a primeira turma, que foi ele, de L, de Leobino, também, que agradeço muito a família. Nós tivemos mais tarde Ítalo, filho de Jacira, de Babi. Olha aí. Joabe de Dimas, o saudoso Dimas. Só gente fera, viu? Você está falando aí só gente fera, inteligente. Luísa, que hoje não mora mais aqui, filha de Zé Domingos, que trabalhava no banco. Mário Vitor, filho até da minha família também, filho de Zinéia, Neinha, de enfermeira.
Mateus, que era um menino que veio de fora, Rodrigo, filho daquele Tota, lembra de Tota, do Bezão? Sim, E lembro aí demais. a gente começou assim com essa turminha. Ela assim fazia. Inclusive eu tenho a primeira foto da primeira festa. Tem eles assim em tudo. Então eu comecei com 6 alunos. Quando chegou no final do ano, eu já estava com quase 10, né? O pessoal foi chegando. E aí eu falei assim, aí Vado falou assim, vai dar para continuar desse jeito? Eu falei, vai, eu vou abrir matrícula. Aí falei, não, eu não vou parar. Vado tinha. Qual era a formação dele? Vado, na verdade, ele era técnico em agropecuária. Ah, sim. Ele morou em Brasília, né? Ele foi cabo da aeronáutica, lá da aeronáutica. Aí, eu acho que por uma questão familiar, ele acabou retornando para a cidade. Mas ele não era da área educacional. Sim. Eles resolveram me ajudar só mesmo nesse ponto. Até porque o casamento é uma parceria, uma né? parceria, né? Exatamente, é uma parceria. E aí, no segundo ano, eu falei, não, vou continuar, vou ir matrícula. Aí eu mudei para aquela casa que hoje é o Nildinho Construções, uma casa mesmo. Sim, lembro, ali na Rua do Asfalto, chamada na Rua Presidente João Goulart. Aí eu falei assim, não, eu vou divulgar. Divulguei no carro de som, né? Aí divulguei, aí nesse ano eu já consegui fazer uma matrícula de 58 alunos. Olha aí, de 6, 10, né? 6, 10, 58. 58. Aí tive como primeira professora, além de Nayara, a professora Marilene também, que é uma referência. Sim, né? com certeza. Como professora na cidade. E a gente foi começando. Ivana também, minha irmã que entrou. E aí eu fui né? Começou, né? E eu falei assim, ó, não vou ter condição de contratar muito professor, porque o dinheiro não vai dar para pagar. O que eu fiz? Eu assumi, eu falei, não, eu, enquanto professora, não vou assumir a turma que hoje não chama mais alfabetização, é educação infantil, a última etapa da educação infantil, mas antes era chamada alfabetização. E eu falei, eu vou alfabetizar essa primeira turma, que foi exatamente a turma de João Vitor, de Joab, de Diele, de Mônica, de outros alunos. Aí essa turma eu já consegui formar a turma de Júnior, doutor Júnior, Zilton Júnior. Olha aí, Aí foi vindo Júnior, Rodrigo, de Maristela, né? E aí eu comecei a formar essa turma e eu fui alfabetizadora, para poder diminuir a despesa, né? E aí, com isso aí, a escola, no ano seguinte, quando o Vado viu que deu certo, ele falou, não, vamos agora investir na construção da escola. Nós acabamos comprando o local que hoje funciona o Instituto, né? Nós compramos aquela posse e aí ele falou, vamos tentar construir. Na verdade, a base fundamental da construção financeira foi dele, né? Porque a escola não tinha lucro. É verdade. A escola tinha que pagar as despesas. E aí a gente começou a construir, e logo depois, 2 anos depois, a gente já estava lá. Nós entramos com a escola sem piso, sem parede pintada, mas nós investimos. Aí a escola foi só crescendo, cada dia que passava, né? Mais e mais. Olha aí, gente, que coisa interessante, né? Mais uma intervenção nesse sentido. De você nunca se deixar abater pelas dificuldades. Você está nos assistindo no Instagram, está nos ouvindo através do rádio. Sandra começou uma escola particular com 6 alunos. Imaginem uma turma com meia dúzia de alunos. É 3 de um lado, 3 do outro para você dar aula, né? Não dá para pagar nenhum professor que arrecada para poder fazer um trabalho como esse. Mas ela acreditou no sonho dela. E é isso que eu quero chamar a atenção para você que está me ouvindo, que tem um sonho. Seja ele qual for. Se você acreditar, ela falou muito bem aqui, quando a gente acredita, tem força de vontade de querer acreditar naquilo que a gente está propondo a fazer, naquilo que a gente quer realizar, as coisas dão certo. E Sandra, né, nossa convidada de hoje, professora Sandra, assim como os outros também que passaram por aqui, a maioria também enfrentou essas dificuldades, essas lutas, não desistiram e por isso chegaram ao sucesso que estão hoje. E olha só, né, as primeiras pessoas que passaram por lá, tudo nome de referência. Todos aqui conhecem nomes de referência, médico e tal, e etc., e tanta advogado, né, professores e por aí vai. Então, uma formação de profissionais de excelência que nós conhecemos hoje, onde essa escola, que começou com 6 alunos, depois foi para 10, foi para mais de 50, hoje se tornou o centro que é de referência na cidade. Ô Sandra, e hoje você tem, quantos alunos você tem hoje? Vamos dar um salto aí de 6 alunos para quantos você tem hoje lá na escola? Hoje a gente tem praticamente, chegando aos 400 alunos. 400 alunos? Gente... A escola, assim, a gente, como eu disse, no início a gente só trabalhava até na época era série, hoje é ano, né? Aumentou um ano. A gente trabalhava até a 4ª série, a antiga 4ª série, que hoje é o 5º ano.
E aí a gente foi, a cada dia ia surgindo uma turma, gradativamente, né? E aí depois, eu não tinha ideia e nem a pretensão de trabalhar com a questão do fundamental maior. Mas aí, na época, eu tive uma aluna que, inclusive, hoje eu tenho um carinho muito grande por ela e pela família, porque foram eles que me incentivaram a ampliar a escola. Que foi, hoje, inclusive, ela é psicóloga, o nome de Juliana. Um beijo, Juliana. Eu tenho muita saudade dela. Ela é filha, não, né? Ele faleceu de Dr. Almir, não sei se você se lembra aquele juiz. Sim, conheci o doutor Almir, conheci. Então, ela se apegou muito à escola quando ela veio estudar aqui. Ela veio estudar aqui na 4ª série. E aí, quando ela teria que ir para o fundamental, e eu não tinha essa modalidade da escola. Aí a mãe dela, a Heloísa, juntamente com alguns colegas, vieram me pedir se eu não teria a possibilidade de criar o Fundamental 2. Porque a Juliana resistia muito, falou que não sair da escola Tia Sandra. Eu não vou sair da escola Tia Sandra. Aí no início assim, eu achei meio que complicado, mas eu falei, não, eu vou pensar na ideia. Aí eu acabei amadurecendo a ideia, consegui formar uma equipe de professores, inclusive professores que estão comigo até hoje, a exemplo do professor Jaci, né, que foi Professor Jaci, um abraço, grande professor, viu? Que foi o primeiro professor assim, do Fundamental 2. E aí eu falei, não, vamos criar a turma. Então essa mesma 4ª série, que depois passou a 7ª, eu formei o Fundamental 2. Aí eu fui, cada ano eu fui aumentando. E aí você já fez um compromisso, você na verdade já fez um compromisso, que se você criou aí esse Fundamental 2, chamado de Fundamental 2, a 5ª série, obviamente, praticamente você tinha que ter a 6ª série logo no ano seguinte, né? Eu tinha que cada ano aumentar. Aumentar, né? E aí, com essa ideia, a gente foi aumentando, né? Quando surgiu o Fundamental 2, houve a necessidade de eu mudar de número. Porque já ia ter uma modalidade mais adulta e a escola continuava sendo escola Pequeno Príncipe. Eu falei, não, está muito infantil. Começou como escola Pequeno Príncipe, mas a minha escola não era Instituto de Educação. Até então, era Pequeno Príncipe. Aí eu falei, gente, eu vou mudar o nome. E aí eu tive a ideia, Ivado, na época que eu vou, de colocar o nome do meu pai, porque ele era um grande educador. E ele sempre esteve na área da educação. Aí foi quando eu mudei o nome para Instituto de Educação no ano de 2000. Instituto de Educação Jaci-Bê de Carvalho, que continua até hoje. E a partir daí a escola só foi aumentando. O ensino médio eu não tinha pretensão nenhuma de criar o ensino médio. Mas aí, quando Murilo, né? Murilo terminou, entrou na escola muito novinho. E aí havia necessidade de chegar ao ensino médio, porque não, Murilo precisa sair para estudar fora. Né? Ele vai estudar fora. E aí bateu um peso na consciência e no coração. Eu falei, gente, eu não vou. Como é que eu vou fazer tirar Murilo tão novo? Murilo ia fazer 16 anos. E aí eu lembrei das palavras de Padre Alto, que ele dizia assim, quanto mais tempo você puder ter seus filhos perto de você, tenha. Porque depois que eles saem, eles voam, eles criam asa e não voltam mais. E ele estava certo. É verdade. Né? Aí eu falei, gente, eu vou ter que criar o ensino médio, eu não vou deixar. Aí eu criei o ensino médio por conta de Murilo. Aí foi aí que, né, também a turma, aí eu entrei com o ensino médio, que a gente funciona hoje, da educação infantil, aliás, do maternal. Nós pegamos alunos de 2 anos. Nós temos turminha de 2 anos. 2 anos, uma responsabilidade gigantesca. E aí, o ensino médio surgiu dessa necessidade de eu não querer tirar Murilo perto de mim. E aí, deu certo o ensino médio também. A gente, você sabe que a gente conta aqui no município com professores bem preparados, e acho que tem referência nesse tipo. Verdade. A gente conseguiu, tanto conseguiu, que a escola hoje, ela consegue concorrer, não sei se é o termo certo, com escolas grandiosas de outros municípios. Tanto que quando eles saem, os nossos alunos saem daqui para estudar em outro município, para fazer talvez ensino médio em outro município, eles são elogiados, eles perguntam de que escola vocês vieram. E eu posso citar até como exemplo a minha sobrinha Ana Flávia, filha do meu irmão Alex. Quando ela saiu, ela estudou aqui até na época era série, até a 7ª série. Na 8ª série, meu irmão falou, não, vou tirar um pouco a filha única para ver se ela tem um pouco de responsabilidade. Levou para estudar em Feira de Santana, numa escola que era considerada a melhor escola, acho que do estado, a Hélios, que tinha
todo ano recebia, fazia, nesses exames que fazia, né? Na época minha escola não participava dessa avaliação, ela foi para Feira de Santana. Quando ela chegou em Feira de Santana para estudar, a coordenadora chamou a mãe e falou, ela vai sentir dificuldade. Porque ela veio de uma cidade pequena, de uma escola menor. E a escola aqui ela é bem rígida. Então ela vai sentir dificuldade, mas vai ser normal. Depois ela se adapta. Tudo bem, matriculou. No final da primeira unidade, Verinha foi chamada pela coordenadora para dizer, sua filha é considerada uma das melhores alunas da escola. Parabéns à escola que ela veio. Porque ela chegou lá bem formada. Isso. Ela foi considerada a melhor aluna da turma. Nossa, isso para você que começou sua história com 6 alunos, deve ter sido assim um sentimento de dever cumprido, vamos dizer assim, muito grande, né? Deve ter sido maravilhoso receber uma notícia dessa. E todos os alunos que saem da escola, que estudam, seja até o 5º ano, até o 9º, hoje no ano do ensino médio, são alunos que saem para estudar, eles se desenvolvem assim, até melhor, muitas vezes, que aqueles alunos que estudaram em escolas que têm uma estrutura melhor, né, que são até bem mais caras, porque a gente tem um preço aqui que às vezes as pessoas falam é caro, mas não é se for analisar, né, a qualidade do ensino da escola. E aí a gente tem formado grandes profissionais. A escola, a gente tem muito orgulho dos profissionais. Nós temos formado muitos professores, pedagogos, médicos, advogados, engenheiros, fisioterapeutas, assim, em todas as áreas. Nós temos, assim, se a gente for, eu acho que a gente perde a conta de tantos profissionais que nós temos hoje, que foram nossos alunos. Inclusive, nós temos uma ex-aluna nossa que concluiu o ensino médio aqui, né, que logo passou na faculdade pública de Montes Claros, na Unimontes, fez o curso de Direito e hoje ela foi selecionada para... Ela está em Sorbonne, ela está na França. Olha aí, ó. Que bom, hein? A da professora Denilza, Edilza. Ela fez praticamente toda a formação dela foi na nossa escola. Olha, já quero ver se consigo uma entrevista com essa menina, porque... Ela vai ficar um período lá, mas quando voltar ela deve... Mas aqui a gente faz por telefone. Ela tá em Sorbonne. Inclusive, outro dia entrevistei, eu acabei me esquecendo o nome dele, ele está morando no Canadá. Narlo. Narlo foi meu aluno. Pois é, Narlo entrevistei ele aqui, está morando no Canadá. E tem outros aí que a gente está em busca também, né, de trazer nessa... de Nilza que foi aluna nossa e outros alunos também, né, que se destacaram, que são referências. Eu cito até como exemplo o João Marcos, meu filho. João Marcos concluiu o ensino médio aqui. E não queria, não, aquele adolescente que quer sair para estudar fora, né? Sim. Não, quando eu vou estudar ensino médio, não, você vai estudar aqui, que eu vou manter você perto de mim até quando eu puder. O João Marcos fez 6 meses de cursinho, foi aprovado no curso de medicina, passou primeiro que muitos que saíram para estudar fora, entendeu? Logo depois, terminou a faculdade, passou na residência de primeira, foi classificado entre os 4 melhores da Bahia. Depois que terminou a residência de cirurgia geral, ele fez uma prova para residência específica, né? Foi selecionado em primeiro lugar para o destino maltês e em 4º lugar, porque ele poderia escolher qualquer hospital do estado de São Paulo, ele acabou optando pelo hospital de Barretos, que foi aluno nosso. Então, por quê? Também porque era estudioso, porque era determinado, porque ele via a minha determinação e ele falou, eu vou seguir o exemplo da minha mãe, entendeu? Então, assim, quando quer, bem... É verdade. Inclusive, eu quero aqui até mandar um abraço para o Dr. João Marcos, né, parabenizá-lo por essa conquista, né, pela escolha que ele fez da área de oncologia, não é? Que é uma área que enfrenta, né, uma pessoa com câncer em casa, sabe o sofrimento que é. E como você me disse aqui antes dos bastidores, antes da gente começar a nossa entrevista, ele se tornou ainda mais humano depois que fez, né, uma residência lá no Hospital do Amor, né, em Barretos, né? Isso deve ser, para você, assim, um motivo de orgulho muito grande, né, Sandra? Muito orgulho. Agora ele se submeteu também a uma avaliação para fazer parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Foi aprovado e possivelmente deve ser aprovado agora na parte prática. Então, assim, é essa busca constante pelo conhecimento, pelo saber, né, que faz do ser humano uma pessoa melhor, né, e que a gente sente orgulho, que sabe que a gente contribuiu para isso. Não só
como mãe, mas como educadora, né? Sim. Como referência para a própria equipe de professor da nossa escola, que é uma equipe de professor que eu quero aqui aproveitar a oportunidade e parabenizar, que nós temos profissionais super comprometidos, profissionais que trabalham com amor, com dedicação, né? Nós temos uma coordenadora excepcional da escola, a professora Suzane, eu quero até fazer referência a ela aqui também. Ah, Suzy é danada, viu? Muito, é assim, bem competente e incentiva a equipe. Então, eu acho que tudo isso é um conjunto. Porque a nossa escola, ela só cresceu porque a gente teve uma equipe que ajudou nisso também. É verdade. Então, né? Quantos profissionais você tem lá hoje, Sandra? Quantos professores você tem na escola? Entre professores e funcionários, a gente já está em torno de 38. 38, né? Ou seja, são 38 pais e mães de família que também estão tendo, né? Devem trabalhar também, talvez no estadual e em outros colégios, mas são 38 pais e mães de família que, devido ao sonho de nascer uma escola, né, hoje tem essa profissão, né, tem esse trabalho que ajuda a manter suas famílias. Deve ser também, eu sempre falo porque você já é empresária, eu sempre falo para os empresários que vêm aqui, eu tenho apenas um menino trabalhando, um funcionário, que nós chamamos de funcionário, chamamos de irmão, de colaborador, que é Domingos. Para mim já é gratificante eu chegar no fim do mês e falar: Domingos, está aqui seu pagamento. Imagino para você chegar no fim do mês e pagar 38 pessoas, isso deve ser assim, muito gratificante, né, Sandra? Chegar ao dia do pagamento e você ter a realização, começou da realização de um sonho e que esse sonho gerou 38 empregos hoje, né, diretos. Isso é muito bom, isso é muito gratificante. Só não nos realiza assim, de uma forma completa, porque a gente sabe que a área da educação, infelizmente, o salário não é condizente com aquela função que o professor exerce, que o funcionário exerce. Mas como a gente também tem uma escola que a gente tem que adaptar a questão da mensalidade à própria, né, a questão econômica do município, então assim, a vontade era que a gente pudesse estar contribuindo ou pagando aqueles profissionais no valor que realmente eles merecem. Mas verdade. Por isso que eu os admiro. Porque não é aquele salário que vai torná-los ricos nunca, mas é aquele salário que eles fazem porque eles têm compromisso, porque eles têm amor. Porque se fosse por uma questão de salário mesmo, a educação não teria. Porque, infelizmente, a educação é uma área que o professor, ser professor não é fácil, não. Eu falo, enquanto professora, é uma luta diária com o emocional, é uma luta diária com o físico. Porque eu costumo dizer assim, todo profissional, ele sai do seu trabalho e não leva esse trabalho para casa. O professor é o único profissional que sai e leva. E trabalha talvez mais em casa do que na escola, porque tem que preparar a aula, tem que corrigir trabalho, né? Tem que atender ao pai qualquer hora do dia, da noite. Às vezes tem hora que 11, 12, meia-noite eu estou recebendo mensagem de pais para conversar sobre o filho. Então não tem, a gente vive essa rotina, mas é uma rotina que eu gosto, na verdade. Tem que gostar mesmo, porque olha, eu confesso, eu trabalhei como líder juvenil. Inclusive já palestrei em sua escola várias vezes, né? Eu tenho até uma foto lá em casa de uma turma que a gente palestrou na época do mês vocacional. Eu confesso que eu acho que eu não teria essa paciência de estar numa sala de aula, comandando ali 20, 30, 40 alunos muitas vezes, e todo dia, diariamente, aquela rotina. Eu acho que eu não daria conta de fazer isso, porque para mim é exaustivo demais, é cansativo você lidar com muita gente ali. Deve ser gostoso, deve ser satisfatório, ainda mais quando você é professor de um aluno e que sabe que aquele aluno passou no vestibular para determinada área, ou que não fez um vestibular, mas que empreendeu algum negócio, né, partiu para a área do empreendedorismo e tal, que eu gostaria que você citasse sobre isso que você disse que faz na sua escola. Mas deve ser muito gratificante para o professor ver a realização, né, dos seus alunos, né, o sucesso dos seus alunos. Você disse para mim, Sandra, aqui antes, que vocês têm uma área em que fala do empreendedorismo. Eu estou perguntando aqui porque eu acho que é algo que deveria ser obrigatório em todas as escolas,
a começar a ter desde da adolescência, da infância mesmo ali, até nas brincadeiras, a ensinar as crianças a mexer com o dinheiro, a cuidar do dinheiro, porque vários profissionais, vários empresários que passaram por aqui falaram, olha, o dinheiro não aguenta desaforo, então a gente tem que saber lidar com o dinheiro. Vocês têm essa área de empreendedorismo lá na escola? Conta pra gente, por favor. A gente tem sim, porque assim, com a mudança do currículo, porque a gente tinha aquelas, numa educação mais conservadora, claramente a gente considerava como disciplinas básicas língua portuguesa, matemática, história, geografia, né? E a gente nunca partiu para uma visão mais ampla nesse sentido. Mas hoje, né, a educação ela vem evoluindo e nós temos um currículo diferenciado, porque está na própria LDB, e aí a gente tem uma parte diversificada no currículo que a gente pode fazer a opção pela disciplina dentro, assim, não como disciplina, mas como linha de estudo. E a gente tem sim essa parte de empreendedorismo dentro da parte diversificada da escola. É um trabalho, assim, inclusive, muito, muito, muito bem feito pelos profissionais, né, da área de humanas. E a gente também tem, do primeiro ao quinto ano, a educação financeira. A gente trabalha a educação financeira, a educação alimentar. Isso é muito bom. Né? Então, assim, às vezes, não consideradas como disciplina dentro da grade, entre aspas, curricular. Mas É como se fosse uma área livre. As temáticas, né? A gente tem hoje dentro do ensino médio uma área chamada projeto de vida. É obrigatório ter essa disciplina na parte universitária chamada projeto de vida. Então, dentro desse projeto de vida, essas temáticas elas são todas discutidas. A questão do empreendedorismo, da educação financeira, a educação alimentar, a questão até mesmo de identidade, de identificação. Porque hoje a preocupação da escola não é só formar, né, fazer com que o aluno chegue no final do curso e ele passe no vestibular e vai fazer A gente tem que preparar o aluno de outra forma para que ele tenha um emocional, ele tenha não só o emocional, mas todas as outras áreas bem solidificadas para que eles possam enfrentar a profissão que eles vão escolher. Então, eu costumo dizer que o professor ele é psicólogo, ele é artista, ele é palhaço, ele é malabarista, porque ele tem que se adaptar, e hoje a escola tem que se adaptar ao aluno, e não o aluno se adapta à escola. Né? Inclusive, nós temos na escola hoje, porque é lei, não só porque é lei, mas porque a gente sentiu a necessidade de um profissional exclusivo, né, que trabalha a questão das atividades para as pessoas deficientes, porque, na verdade, o termo hoje é deficiente mesmo. Sim. Né? A gente não pode falar mais especial, é deficiente mesmo. É chamada AEE. Então, assim, no contraturno, esse profissional ele faz o acompanhamento daquele aluno que tem as dificuldades. Porque a gente vem enfrentando ao longo dos anos, e cada dia aumentando mais, crianças que chegam na escola com várias deficiências. Principalmente o espectro autista, que ultimamente o autismo aumentou muito o espectro autista. TDAH, né, crianças com dislexia, criança com TOD, né? Que é um transtorno desafiador. Sim. Então, assim, vários outros. Então, a gente tem um profissional hoje, uma profissional excelente também, a professora Leandra, que ela atua na área de geografia, mas ela também tem especialização nessa área. E a gente percebe que as crianças vêm se envolvendo com esse atendimento. Então, nós temos um atendimento que não custa, que não tem custo para o pai. Entendeu? Sim. Então, essas crianças que a gente percebe desde o início que ela apresenta uma deficiência, a gente chama a família, conversa. Existe muita resistência, algumas famílias elas não conseguem, a princípio, aceitar. Inclusive, a gente teve alguns problemas por famílias que não aceitavam, né, que a criança tinha deficiência, mas que aos poucos, né, foram entendendo que a escola está aí para ajudar. Então, por isso que eu digo que a escola é muito importante na formação. É importante essa formação. Não só a formação formal do conhecimento, né, daquele conhecimento que o aluno precisa para poder fazer um vestibular, mas como para ser um cidadão, para saber viver e lidar com as coisas da vida. A gente lida na escola todos os dias com crianças ansiosas, crianças
com problemas em família, que a gente ajuda nesse sentido também. Que esse profissional chama, aconselha, né? Que a gente trata assim, tem aquele maior carinho. Então, a escola também evoluiu nesse sentido. Essa parte que eu te perguntei aí da questão da educação financeira, não sei se você tem acompanhado, lá em São Paulo tem um candidato chamado Pablo Marçal, que ele, Marçal, ele tem uma ideia que eu achei muito interessante, a ideia de Marçal. Ninguém pode negar que que ele é muito inteligente, que aquele cara ele é super dotado, porque o cara entende em todas as áreas. Mas uma coisa que ele falou que me chamou muita atenção, que ele disse, se ele ganhar como prefeito de São Paulo, ele vai implantar em todas as escolas de São Paulo a educação financeira e de empreendedorismo, porque as pessoas precisam empreender mais. E às vezes as pessoas ficam só ligadas nas profissões, né, que já existe, medicina, ou de professor, ou de qualquer outra área que também é importante, mas esquece dessa área do empreendedor, que é necessário que, no fundo, todo mundo, eu acredito que a maioria das pessoas tem vontade de ter um negócio próprio, né? Mas se não tem uma orientação, né? Às vezes a pessoa tem o Sebrae que ajuda, né? Os órgãos aí que ajudam, mas eu acho que se isso fosse implantado dentro das salas de aula, inclusive eu estou pegando isso até como referência dos entrevistados que passaram aqui antes de você, os empresários, que falaram, né, da sua trajetória de vida, eu fiquei observando, falei, gente, se eu tivesse entrevistado esse povo há mais tempo, viu? Eu não teria jogado tanto dinheiro fora na vida como eu joguei e ter feito negócios errados, não no sentido de fazer errado, mas de investir errado, né? Nas coisas talvez que eu... pela falta de desconhecimento, teórico, né, dessas pessoas. Eu achei muito interessante. E uma pergunta que eu queria falar para vocês, uma pergunta até meio complicada no sentido, as pessoas precisam compreender esse sentido dessa pergunta. O que diferencia a escola particular da escola pública? Porque, ao meu ver, é o seguinte, nós temos em Riacho Santana, por exemplo, vou citar Riacho, que é a cidade que eu conheço, grandes professores. Nós temos aqui grandes profissionais. O estadual é um colégio riquíssimo, né? As outras escolas também, que não precisa citar o nome de todas, riquíssimo de pessoas e conhecimentos extraordinários. Mas o que a gente percebe é que parece que na escola particular, o que passa para a gente a ideia é que funciona melhor. O que você acha que poderia... qual é essa diferença? O que você vê de diferença numa escola particular para a escola pública? O que diferencia ao seu modo de ver? Só complementando o que a gente estava falando sobre a educação financeira, a gente também tem as redes sociais, tem no Instagram, no Facebook, e a gente sempre está divulgando os trabalhos que as pessoas fazem, e tem inclusive um trabalho interessante feito pela professora Yacida, que é uma feira livre que os meninos estão vendendo, aí as outras turmas vêm e compram, eles... Entendeu? Entendi. É só para complementar. Essa pergunta, de fato, é uma pergunta difícil, polêmica. Muito difícil e polêmica. Até porque eu passei pelas duas esferas. Sim. Tanto a pública quanto a particular. Né? Eu acho que, sim, que a diferença... Não sei se está correto na minha avaliação. Eu acho que não existe a diferença em relação ao profissional que trabalha. Até porque os profissionais que trabalham na minha escola trabalham na escola pública. Sim. Né? A maioria deles trabalha. Eu acho que existe um conceito meio que equivocado, por falta até mesmo das pessoas, de achar assim, na escola particular eu tenho que cobrar mais porque eu estou pagando. Se esquecendo que na escola pública também a gente está pagando. Está pagando do mesmo jeito. A gente paga talvez até mais, tanto imposto que a gente paga, né? Que Sim. é revertido na educação. Então, eu acho que a escola particular, o pai se preocupa mais. Eu acho que há uma interação maior da família. Então, a gente pode dizer que quase que 90% dos pais que têm seus filhos matriculados na nossa escola, eles participam ativamente da educação. Então, assim, a gente tem aquela preocupação em dar... O que acontece na escola, geralmente a gente tem os grupos das turmas, né? E quando isso não ocorre, Suzane, enquanto coordenadora pedagógica, se tiver qualquer problema na escola, seja de caráter, de comportamento, de aprendizagem ou de dificuldade, ela liga pessoalmente para o pai vir na escola conversar, para a gente sentar e tentar ver qual é a melhor forma que a gente pode fazer para melhorar. Eu acho que o que falta na educação pública, eu acho que não é falta de investimento, porque eu acho que eles investem muito. Mas eu acho que também que existe uma preocupação muito forte do Estado, né? Não estou criticando o Estado de forma nenhuma, até porque eu
eu amo a escola pública, eu fui professora da escola pública, eu também fui estudante de escola pública quando eu era pequena, né? Que aqui não tinha escola particular, e eu tenho assim, um respeito muito grande pelos profissionais da rede pública, pelos alunos, né? Porque a gente tem alunos também maravilhosos na rede pública. A gente tem, eu fui professora, assim, eu tenho alunos que eu encontro às vezes na rua que falam, professor, ó, eu fiz tal área porque eu me espelhei na senhora como profissional, entendeu? Mas eu acho assim que a escola pública, ou talvez o Estado enquanto, né? Eu acho que existe uma preocupação muito grande em fazer uma estrutura física que chama a atenção do que investir na questão da educacional. Eu acho que não é que falta recurso. Eu acho que o professor da rede pública, e eu falo isso por experiência, muitas vezes ele se sente desestimulado. Quando a gente chega, por exemplo, dentro de uma sala de aula, que a gente tem 40 alunos, nós temos... eu já cheguei a dar aula para 50 alunos dentro de uma sala. E o professor não consegue conduzir. E a gente sabe que toda sala de aula, ela não é homogênea. Ela tem alunos, então, assim, o professor precisava ter, e ele não consegue ter, a capacidade de conhecer a realidade de cada aluno. Então, na escola pública, as realidades são muito distintas. Na escola particular, como a escola tem um número menor de alunos, você consegue ter um contato direto com o pai, você consegue identificar aquilo e dialogar com o pai. Na escola pública, a gente consegue. Eu passei vários anos dando aula e eu não conhecia a família de muitos alunos. Então, às vezes, a gente lidava com o aluno de uma forma que a gente precisava tratá-lo de outra forma, mas a gente não sabia quais eram as dificuldades que ele passava. Então, eu acho que essa heterogeneidade, que é, claro, que acontece também na minha escola, e essa falta de aproximação maior com a família dentro da escola pública, né? Ou talvez também, não sei, talvez eu esteja equivocada, eu acho que a questão social, talvez econômica, dificulta um pouco, até os próprios pais, às vezes, de estar, né, muita gente cobrando mais próximo. Está cobrando, está mais próximo, porque acha assim, talvez tenha uma ideia também equivocada, fala assim, que muita gente da escola particular também tem. Coloquei na escola, tem que aprender. Eu me lembro de uma mãe, uma vez aí no estadual, a gente teve uma reunião, e a filha dela, ela perdeu a disciplina comigo, ela ficou com a coração. Aí ela chegou para mim e falou assim, professora, por que minha filha é tão boa aluna e vai para a recuperação de história? Eu falei assim, porque ela não alcançou o resultado. Ela falou assim, quando nos usou esse tempo, quando der festa, ela não soube ensinar. Ixi, Maria, isso daí é de cortar o coração estudar um negócio desse, né? Quando é fé, é porque a minha filha, ela estuda, ela é ótima, mas a senhora não soube ensinar. Aí, o que eu vou falar para a mãe? Explicar para a mãe que... Acho que num caso desse aí, Sandra, eu não sei se é porque ultimamente eu tenho estudado, assim, um pouquinho de estoicismo. Num caso desse, acho que não merecia nem resposta. Eu falei, mas aí a gente... E aí, entendeu? Eu acho que assim, que a escola pública tinha tudo para ser referência. É verdade. E, infelizmente, eu acho que o que acontece é cada um passando a bola um para o outro. O governo passa a bola para o professor passa a bola para a escola passa a bola para a família, e aí vira um ciclo vicioso. É verdade. E na escola, não vou dizer que na escola particular também a gente não tem as dificuldades também, tem alunos que têm dificuldade de aprendizagem, mas se a gente for analisar de um modo geral, o objetivo no final é alcançado. Sim. Eu acho que a escola pública envolve uma série de fatores que acaba fazendo com que a educação no Brasil esteja nessa classificação tão ruim. Porque a gente, conversando com minhas amigas que ainda estão no estadual, elas falam, Sandra, cada dia que passa tem turmas que a gente não consegue lidar. Com a indisciplina, com a própria falta de respeito com o professor. Eles acham que o professor está ali, né, que tem que fazer o que ele... A outra questão que eu também condeno demais é a questão pública, é essa lei, entre aspas, que hoje o aluno, o professor tem que se desdobrar. Ele tem que se virar em mil para poder fazer com que o aluno passe. E o aluno tem que passar e ponto. E está errado isso aí. Está errado porque como é que você passa alguém adiante se a pessoa não foi aprovada? De uma certa forma, esse é um passar a mão na cabeça, vamos dizer assim, que lá na frente vai prejudicar em muito esse aluno, né? Porque não vamos formar bons cidadãos e não vamos formar bons profissionais de determinada área. Ele pode até passar aqui pela escola pública
nesse período agora. Mas quando ele se deparar com a faculdade, aí vai ver, ou se deparar com outra área lá na frente, ele vai ver que aquelas aulas fez falta, né? As aulas fez falta, então é desse jeito. Eu acho que essa ideia se coloca aquela ideia que o professor, ele tem que fazer. O aluno não aprende porque o professor não está conseguindo. Ah, mas não, o professor, se o aluno não está aprendendo, existe alguma coisa errada no professor. Eu acho que joga uma responsabilidade muito nas costas do professor e se entender que tudo gira em torno de uma série de questões. Então não é só o professor. E aí no final o que é que acontece? Quando eu já cheguei, enquanto professor de estadual, de ter um aluno que foi reprovado na minha disciplina, ou ele foi reprovado no curso de classe, que no ano seguinte ele está na turma seguinte. É. Aí você não consegue. Você não consegue nem entender isso, né? Não né? consegue entender. É de fato, é verdade. É verdade. Tem a reclassificação também. Às vezes eles reclassificam o aluno. A capacidade do aluno é maior do que está nessa turma, eu vou reclassificar para a série seguinte. O aluno acaba pulando uma etapa, né? É verdade. Eu estou aqui agora, quem mandou uma mensagem para a gente, foi Irene Dourado, irmã de Osmar, irmã de Dorival, filha de seu Dodó, me disse: parabéns pela entrevista, que maravilha. Meu filho foi aluno do Instituto, mas como eu tive que mudar para Bom Jesus da Lapa, tive que trazê-lo comigo. Mas foi aluno do Instituto. Estou aqui falando de entrevista maravilhosa. Porque a Irene, ela está lá na Lapa, mas ela ouve a gente, ela nos dá o privilégio de estar ouvindo a gente. Mesmo com tantas rádios lá na Lapa, a Irene, ela prefere ouvir a gente aqui. E eu fico muito feliz com isso. Ela está comentando aqui realmente sobre isso. Inclusive, o Ilma, que hoje é médica, né? Também, que é da família dela. O William, o Ilma, todos foram. Tainara, também Tainara ficou conosco até o segundo ano do ensino médio, depois de sair para estudar fora. Então a gente tem assim, uma infinidade de profissionais que passaram pela nossa escola. Né? O que hoje, para você, realmente. É um orgulho. Profissionais, Thalita, que hoje é psicóloga também, Thalita de Edivaldo. Sei. Né? E tantos outros. A gente às vezes cita assim, que tem aluno que parece que tem aluno que tem uma afinidade maior com a gente e acaba a gente guarda na memória, né? Mas todos aqueles que passaram pelo Instituto, eu posso ficar anos sem ver quando logo tem aquele carinho. E ele encontra com a gente na rua, assim, é um carinho tão grande, sabe? Tem hora que eu encontro alguns e falam: tia, eu tô com saudade do Instituto, tô com saudade daquele tempo, eu vou lá fazer uma visita. Há muitos que tempo bom não volta mais, né? Não volta mais. A Irene está falando aqui que, enquanto mãe, ela vê a grande importância que é a parceria escola e família, porque, infelizmente, muitos pais jogam a culpa na escola. Foi o que a gente comentou aqui no início da nossa conversa, não foi, Sandra? Foi. Conta pra gente aí, Sandra. Você disse que agora tem mais planos para o Instituto, inclusive tem uma nova área que vocês adquiriram lá do lado, né, onde tinha uma construção, e vocês demoliram, e que agora o que vai ser construído ali? Quais são as novidades que vêm por aí para o Instituto Eujácio Ribeiro de Carvalho? Na verdade, assim, a gente tem muitos planos, né? Uma novidade que foi implantada esse ano, que está dando certo, que a gente quer investir mais, é a área da robótica, né? A gente está vivendo esse avanço tecnológico, a inteligência artificial tomando conta, né? Eu não sei até que ponto beneficia ou quais são os malefícios. Mas a gente tem robótica, a gente tem um professor de Gaporã que está aqui aplicando a aula de robótica. Os meninos do ensino médio estão gostando muito, já estão fazendo assim, desenvolvendo coisas super interessantes. E essa área que a gente adquiriu, o objetivo é aumentar, criar uma área de lazer, uma área para esporte, porque a gente não tem. A nossa área de lazer é bem pequena. E também construir um auditório, porque a gente já tem na área da educação infantil, no anexo, a gente tem uma parte que vai ser um auditório, mas ia ficar um auditório muito pequeno, a gente quer ampliar essa parte, né? E na parte de baixo a gente fazer uma área para jogos, tipo uma quadra coberta, Sim. Assim, né? E também a necessidade de construir mais salas, porque esse ano a gente teve que adaptar a sala, porque o número de aluno aumentou. E a gente Graças a Deus, que bom, hein? A gente está com salas adaptadas, né? Nós já estamos também com a escola toda climatizada, né? Então, assim, aos poucos a gente vai acompanhando nessas mudanças que vão vindo, né? Né? É verdade. A Irene está falando aqui de outras pessoas, Juliana Leles, que também é mestre em biologia, professora da Faculdade de Medicina em Barreiras. O Instituto tem formado excelentes profissionais, ela está falando aqui. Tem Maria, que hoje é mestra em Química e está fazendo Medicina. Marla, Marla, desculpa. Acho que as vistas minhas já não tá boa mais.
Não foi boa na lembrar, porque tanta gente passou pela escola. Marla é uma maravilhosa, saudade de Marla. Marla eu acho que ela está fazendo doutorado na área de química. Nós temos, ela falou aí de Marla, ela falou de Juliana. Juliana Leles, que é irmã de Virgílio, do Cantina Leles, que é professora da Universidade Federal. De Barreiras, de Barreiras. Nós temos também outros profissionais. É gente demais, né? É gente demais, não dá para lembrar todo mundo, mas ela lembrou bem aí de Marla. Ela lembrou bem de... nós temos também Luiz Felipe, que é filho de Adriane de Ribeira. Ele está fazendo, física na Universidade de Feira de Santana, do Estado. Olha que legal. Ele falou nosso de pequenininho até concluir o ensino médio. Ele também está. Nós temos também outro, que ela foi ela lembrar, Derek. Derek estudou conosco e hoje acho que ele é doutor em física. Ele dá aula na Universidade, acho que é Federal do Rio Grande do Sul. Olha aí. E a gente vai... são tantos profissionais que a gente acaba se esquecendo, né, de dar, lembrando. É verdade. Olha aí, gente, como eu sempre digo, eu gosto de trazer pessoas aqui no programa, os meus convidados, pessoas que têm algo a acrescentar na vida de quem está nos ouvindo. Eu acabo aprendendo aqui com os meus convidados e me sinto muito feliz quando eu convido alguém e que essa pessoa aceita o convite. Para mim, hoje, receber Sandra aqui foi um prazer muito grande, porque ela trouxe aqui a realização de um sonho que serviu, e espero que tenha servido de motivação para você também que tem um sonho, e sabendo você que vai encontrar dificuldades pelo caminho, mas não desista, persista. Ela não começou o Instituto com os 400 alunos que ela tem hoje. Ela começou com 6 alunos, com a Escola Pequeno Príncipe, e depois honrou, né, a escola com o nome do pai dela, né, mostrando assim o seu respeito, né, a essa pessoa que foi tão importante na vida da família dela e que eu tive o prazer de conhecê-lo também. Foi um grande homem, não tive amizade, mas tive o prazer de conhecê-lo e foi um grande homem. E que essa nossa entrevista de hoje, para você que está nos assistindo aqui no Instagram, está nos ouvindo através do rádio, a Erineide está mandando abraço aqui, sirva de motivação para você que está nos ouvindo. Gente, a gente nunca deve parar de sonhar e nós é que temos que acreditar nos nossos sonhos. Porque se a gente não acreditar, ninguém mais vai acreditar. Sandra teve um parceiro do seu lado forte, que foi seu esposo, porque, né, no relacionamento, essa parceria ela é indispensável, ela é importante por demais. E eu quero pedir, Sandra, para deixar uma mensagem aqui final para os pais e também para os alunos, né, que possam se empenhar mais e acreditar que é possível realizar. Sandra, nas suas palavras finais, que mensagem você deixaria para quem nos acompanhou, nos ouviu até agora sobre a sua trajetória de vida? Que mensagem você deixaria de motivação para quem está nos ouvindo, quem está estudando e quem tem filhos em escola? Inicialmente, eu quero agradecer a Ricardo pelo convite. Foi muito bom estar aqui essa manhã, falando um pouco sobre essa minha trajetória na área educacional. Esse programa dele é bastante importante mesmo. Ele disse nos bastidores também, né, que ele fez entrevistas assim, maravilhosas e que a cada dia ele aprende um pouco mais. E a mensagem que eu quero deixar é a seguinte: para os pais, eduquem seus filhos dentro daqueles valores, né, que eles possam crescer e entender que a educação ela transforma e que a educação é a base de tudo. E que a primeira escola é a família. Então, a partir daquele momento em que a família ela educa dentro desses valores, desses princípios, fica muito mais fácil para a escola dar continuidade a essa educação que vem de casa. E eu quero também agradecer a todos os pais do Instituto que confiam, né, e que confiaram, todos aqueles que confiaram a educação dos filhos à nossa escola. E quero dizer o seguinte, que tudo que a gente faz dentro do Instituto é com o objetivo de fazer dos nossos estudantes pessoas de bem, né, pessoas que têm a coragem de enfrentar a vida com mais dignidade, com mais confiança e com mais fé. Eu acho que a fé ela é a base de tudo. E a fé ela remove montanhas. E quero dizer para os nossos alunos que todo sonho ele é possível, basta a gente acreditar neles. E que ao sair do Instituto, ao enfrentar a vida, que vocês possam construir toda a trajetória de vocês baseada naquilo que a família transmitiu e naquilo que a escola solidificou.
e que vocês nunca esqueçam que a base é a família, a base é a escola, mas que Deus é o principal caminho na vida da gente. Se a gente souber unir a força, a vontade, fé, bondade e ter Deus no coração, a gente vence. E foi isso que aconteceu comigo. Maravilha. Gente, eu quero agradecer aqui imensamente mais uma vez a professora Sandra, que tirou um tempinho aí no meio dos seus afazeres, que não deve ser poucos lá na escola, deve ter muita coisa para ela resolver, mas ela dispôs esse tempo para compartilhar conosco um pouco da sua experiência, um pouco da sua história. Agradeço imensamente você que nos assistiu através do Instagram, a live vai ficar salva, eu me despeço aqui agora do pessoal do Instagram, a gente continua no rádio, aqui com o nosso programa Ricardo Guimarães. Muito obrigado, professor, obrigado a todos que estão nos acompanhando e os nossos patrocinadores que mantêm nosso programa no ar. Eu volto daqui a pouquinho para a gente dar prosseguimento ao nosso programa. Valeu, gente, um abraço.